A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz, e o registro bíblico de hoje, continuando nossa análise sobre o Evangelho do apóstolo João, capítulo 1, vamos analisar em 3 vídeos do capítulo 1, os versículos 35 até o 42, as escolhas dos primeiros discípulos. No vídeo de hoje, nós vamos analisar os versículos 35, 36 e 37, aquele esquema. Primeiro, os versículos do Antigo Testamento, referências cruzadas, e depois a análise prática. Vamos começando pelo 35. Temos aqui Malaquias, capítulo 3, versículo 16, e somente esse. Vamos agora para a análise prática, palavra a palavra. Epaurion significa no dia seguinte, e é uma indicação temporal que conecta eventos narrados, na parte anterior dos outros vídeos, ou seja, passou-se um tempo, no caso, um dia, e mostra a continuidade da história e a progressão dos encontros de Jesus com os discípulos. Iesous, que significa Jesus, é a tradução do nome grego, para a gente não se alongar, e enfatiza aqui nesse caso, nesse contexto, a importância de Jesus na obra de Deus. Próxima palavra, en, E-N. Este verbo no passado significa estava e assinala a presença contínua de Jesus, destacando que ele estava ativamente envolvido na vida dos discípulos e dos que estavam ao seu redor. Palin, a palavra que significa novamente, indica que Jesus estava presente em outra ocasião, talvez após um acontecimento importante, e sugere que ocorreram interações anteriores relevantes para o relato atual. Duo vem de dois, então aqui é uma palavra meio clara, já está entendido o que é duo. Presença de 2 discípulos, um pequeno grupo, possivelmente indicando intimidade e cuidado que Jesus tinha pelo seu grupo, pelo seu séquito, preparando-os para uma missão mais ampla. Ek, preposição que significa de, demonstra origem e proveniência, indicando que os discípulos são de Jesus, reforça a ideia de pertencimento e comprometimento com o Mestre. Autou significa seus e refere-se à posse de Jesus sobre os discípulos, indicando uma intimidade como propriedade, sendo ele Deus, indicava propriedade aí. Essa relação de mestre e aluno e uma ligação espiritual e profunda entre eles. Matetes significa discípulo e refere-se aos seguidores de Jesus, os que aprendiam com ele. O uso deste termo indica que a comunidade de discípulos estava se formando e tornando central o papel e a missão do Cristo. Esse versículo apresenta uma cena que destaca a importância do testemunho e da revelação de Jesus como Messias. Ao dizer no dia seguinte, o evangelista estabelece uma linha temporal que nos convida a observar a sequência dos eventos que culminam no reconhecimento da identidade de Jesus. A presença de Jesus novamente sublinha a reiteração da palavra e a continuação do ministério do Cristo, o que deixa clara a importância e a exploração constante do seu ensino. A menção 2 discípulos também é significativa, pois representa o começo de uma comunidade de seguidores, sugerindo não apenas uma escolha deliberada de Cristo, mas também o início da formação de uma nova identidade, definindo essa relação aluno-mestre. A ênfase na posse seus discípulos, essa expressão reforça a ideia de que esses homens não apenas seguiam Jesus, mas também pertenciam a ele, compartilhando a missão e a visão que ele tinha para a humanidade. Este versículo, portanto, não é apenas uma introdução a uma história, a uma narrativa, a um fato, mas um convite para o leitor refletir sobre o chamado e a resposta daqueles que seguem a Cristo de fato. Deixa claro, estabelece assim a função e a fundação para as interações futuras entre Jesus e os seus discípulos. Vamos para o versículo 36, referências cruzadas, algumas, temos 2 no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22, capítulo 65, já no fim do livro, versículo 1. Vamos agora, análise prática do 36, vamos lá? Iesous, Jesus, no caso, está falando que ele é reconhecido como Messias e Salvador. Parerchomai ou parerkomai significa passar por ou transitar, e a ação de Jesus de passar, neste caso, simboliza a sua presença e o seu ministério ativo. Idou, exclamação de eis ou veja, para dar atenção, chamar a atenção e enfatizar algo importante que está sendo dito ou revelado. Amnos significa cordeiro, um animal sacrificado,
dando a ideia de pureza, inocência dentro do contexto judaico, remete ao sacrifício pascal e, em um sentido mais amplo, ao sacrifício expiatório de Cristo, até uma referência até mais antiga, a questão do Abraão, do Isaac, do Cordeiro, enfim. Então, essa referência do Amnos, do Cordeiro, também tá aí, tá? Theos significa Deus e é frequentemente usado para se referir ao Eterno, ao Altíssimo, Pai e divindade de Jesus, destacando sua natureza divina. Versículo bem curtinho. Comentário prático: este momento do versículo 33 é um momento emblemático na igreja primitiva, com o testemunho de João Batista, que reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus. Aqui, ao ver Jesus passando, o Batista faz uma declaração profunda e reveladora sobre a identidade de Jesus. O uso do Cordeiro, do Amnos, conecta Jesus à tradição do sacrifício do Antigo Testamento, especificamente ao Cordeiro Pascal, que era usado para redimir, proteger e expiar os pecados dos israelitas, dos hebreus, na Páscoa. Essa afirmação implica que viria a ser um sacrifício definitivo e a redenção da humanidade, de todos os pecados da humanidade através do Cristo. O chamado eis enfatiza a urgência e a importância dessa revelação. O termo Deus, o Theos, atesta a divindade de Cristo, destacando que ao se referir a Jesus como Cordeiro de Deus, João Batista não está apenas reconhecendo esse papel sacrificial, mas a própria natureza divina do Cristo. Portanto, essa passagem não é uma introdução só ao ministério de Jesus, mas a marca do ponto crucial do cristianismo como um todo e apresenta ao mundo aquele que cumpriria as promessas do Eterno, de redenção para os pecados da humanidade, incorporando todas as expectativas messiânicas e da teologia sacrificial do judaísmo. Perfeito, vamos para o 37, referências cruzadas, Provérbios capítulo 15, versículo 23 e Zacarias capítulo 8, versículo 21. Vamos agora fechar a análise prática do 37. Duo, dois, nesse caso a escolha do dois simboliza não apenas a individualidade desses discípulos, mas também a importância do testemunho e da questão da confirmação no ministério do próprio Cristo. Matetes é discípulo, aprendiz ou seguidor, né? Este termo implica uma relação de ensino-aprendizagem, indicando que estas pessoas buscavam entender e seguir os ensinamentos de Jesus, ou no contexto do caso de João Batista, o que precedeu Jesus. Akouo significa ouvir, escutar. Este verbo é usado para sugerir a ação de ouvir predicativa para a decisão que se dará a seguir. Ao ouvirem as palavras de João, os discípulos tomam uma importante decisão sobre seguir Jesus. Autos significa ele, se refere a Jesus, e a palavra traz um senso de individualidade e centralidade na narrativa. Indica que a mensagem levada por João aponta diretamente para a pessoa de Jesus. Lego, dizer ou falar, e a comunicação verbal de João provoca a reação nos discípulos, levando-os a seguir Jesus. Essa ação destaca a importância da proclamação do Evangelho como essa proclamação do Evangelho como um meio pelo qual as pessoas são chamadas a seguir a Cristo. Akoloutel significa seguir, e no contexto do versículo indica um ato intencional de deixar os que estavam fazendo para seguir Jesus e se dedicarem ao ministério dele. Seguir Jesus ali implica um compromisso sério e transformador na vida dos discípulos. E isso significa Jesus, já falamos essa palavra, e essa menção desse nome sublinha a centralidade da missão e identidade como Salvador, como Redentor, destaca a urgência e importância de segui-lo. Comentário prático e fechando o vídeo, retrata um momento crucial na chamada dos primeiros discípulos. Através da palavra de João Batista, que considerava Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os discípulos são confrontados em sua busca espiritual. Ao ouvir e seguir, eles não apenas respondem a um chamado, a uma mensagem, mas fazem uma escolha crítica e decisiva para suas vidas, mudando a direção de sua devoção. A expressão de seguir em Jesus não é apenas uma metáfora, mas um convite a uma nova vida e missão. Aqui, vemos como os testemunhos deles, ou de alguém como João Batista, se tornam um meio eficaz para revelar a identidade do Cristo e iniciar a formação dessa comunidade tão imensa. Este versículo encapsula a dinâmica do discipulado, o ouvir, discernir e responder, e a importância clara do testemunho na evangelização, que continua a ressoar em nossas abordagens contemporâneas de fé. Fechamos o vídeo. Vamos para o próximo vídeo, a gente vai tratar do versículo 38 e 39, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial, e até o próximo vídeo. Um abraço, gente.